Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos do curso de 1000 questões de Direito Constitucional. Vamos agora à questão de número 51. Lembrando que agora nós estamos na aula de número 2, é um novo tema, são os direitos e deveres individuais e coletivos. Especialmente, nós trabalharemos nesta levada agora de questões o artigo 5º. Então, você sabe que o artigo 5º ele tem uma importância significativa para os concursos públicos. É um artigo extremamente extenso, né? A gente pode observar ali que ele possui seus 78 incisos, mas existe aqueles incisos que são mais cobrados em prova. Então, nesse primeiro bloco, nesse bloco 1 da aula 2, nós trabalharemos 5 questões, questão de número 51 a 55, ok? Primeira questão, cobrada em 2018, ela foi cobrada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso para juiz leigo. Veja só. Marque a alternativa correta. Letra A. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, exceto quando violar direito da pessoa idosa ou criança em situação de risco. A banca tentou fazer com que você fique um pouco com pena quando se tratou aqui de pessoa idosa ou criança, tentou te sensibilizar, né? Falando assim, não, o aluno vai querer marcar isso daqui porque nós estamos falando de pessoa idosa ou criança. Mas se você observa o artigo 5º, inciso 3º, ele diz o seguinte, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, ele não traz nenhuma exceção. Então, nós vamos marcar a letra A como falsa. Então, artigo 5º, inciso 3º, falsa, letra A. Letra B, é livre a manifestação do pensamento e permitido o anonimato, sempre que necessário para ressalvar interesse público. Então, veja, é livre a manifestação do pensamento e permitido o anonimato, sempre que necessário para ressalvar o interesse público. Essa letra B, ela também está falsa. A manifestação do pensamento é livre, no entanto, é vedado o anonimato. A gente encontra isso no artigo 5º, inciso 4º. Então, anote aí, artigo 5º, inciso 4º, prevê o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Letra C, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo e vedada a indenização por dano moral, material ou a imagem, se praticada por meio de programa de rádio ou TV. Bom, o direito de resposta, então, ele é assegurado, no entanto, ali fala que é vedada a indenização por dano material, moral ou a imagem. Falsa também a letra C. Óbvio isso. Encontramos essa justificativa no inciso 5º do artigo 5º. Veja o que diz o inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É importante que nós façamos um adendo também ao artigo número 220, parágrafo 1º. E eu faço questão de fazer a leitura para vocês desse artigo 220, parágrafo 1º. Prestem bastante atenção. Olha só. Parágrafo 1º diz: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, 5º, 10, 13 e 14. Então, veja só que não pode ocorrer, então, embaraços à plena liberdade de informação jornalística. No entanto, dizer que é vedada a indenização por dano material, moral ou à imagem, isso é falso. Letra D. Sobrou a letra D, provavelmente é o nosso gabarito. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Muito bem, esta é a previsão do inciso 8º. Veja o que prevê o inciso 8º do artigo 5º. Ele diz assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, ou até mesmo política,
exceto se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, letra D está totalmente compatível com o artigo 5º, inciso 8º, ok? Então, questão 51, letra D de dado como gabarito. 52 foi cobrado em 2017, Banca FEPESE, Polícia Civil de Santa Catarina para escrivão, sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar? Falso. Vedadas de caráter paramilitar. Então, nós temos aqui, para justificar esse dispositivo, o artigo 5º, inciso 18, ok? Vamos lá para o inciso 18, só para a gente confirmar essa disposição. Então, veja, artigo 5º, né, inciso 18, não, perdão, 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedadas de caráter paramilitar. Então, vamos aqui observar, deixa eu só apagar aqui, para a gente corrigir, né, que é o inciso 17, que eu havia falado 18, o professor está comendo bola, né? Então, qual que é o erro dessa questão? Onde podemos aqui assinalar o erro? Quando fala, inclusive, de caráter paramilitar, por isso que torna a letra A incorreta, certo? Letra B, é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Falso. Vedado o anonimato. Mais uma vez, caiu esse dispositivo, artigo 5º, inciso 4º. Letra C, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mediante autorização ou licença. Opa, pera lá. Será que para que eu me expresse intelectualmente, artisticamente, cientificamente, é necessária autorização ou licença? Pelo contrário. Se a gente puder observar o que dispõe o inciso 9º do artigo 5º, veja só o que ele prevê para a gente. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, não é necessária licença, não é necessária autorização. Letra C, falsa. Letra D, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo vedada a exigência de qualificações profissionais? Falso. A própria Constituição Federal, no seu inciso 13, prevê sim a exigência de qualificações profissionais, no entanto, deverão estar contidas em lei. Então, vamos fazer a leitura do inciso 13? Veja, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, vamos colocar aqui, lei estabelecer. Então, aqui é o artigo 5º, inciso 13, tá bom? Sobra para nós a letra E. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, a publicidade é a regra, mas vocês podem perceber que o sigilo à fonte é assegurado quando o exercício daquela profissão assim exigir. Essa letra E vai ser o gabarito da nossa questão 52, com base no que prevê o inciso 14. Olha só o inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Tá certo? 52, letra C. Letra E. 53. Ano 2017, Quadrix, auxiliar administrativo. De acordo com o dispositivo na Constituição Federal, disposto na Constituição Federal de 88, julgue o item seguinte a respeito dos direitos e das garantias fundamentais. Considere-se que Júpiter decida criar uma associação. Nesse caso, será necessária a autorização do Estado e permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Veja, para a criação de uma associação, a pergunta é necessária a autorização do Estado? É permitido que o Estado interfira em seu funcionamento? Não é necessário. Veja o que prevê o artigo 5º, inciso 18. Então, vou anotar aqui para vocês. Artigo 5º, inciso 18.
Vamos lá para o inciso 18. Veja só, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, não é necessária autorização, não é permitida interferência estatal em seu funcionamento, certo? Questão 53, você marque como errada. 54 foi cobrado em 2017 na UFRJ para assistente em administração. Sobre os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição de 88, é correto afirmar que, letra A, conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Veja, nós temos alguns remédios constitucionais: mandado de segurança, habeas corpus, habeas data. O mandado de injunção não é utilizado, não é concedido para conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Temos aqui a concessão do HD, ou melhor dizendo, habeas data. Veja, para que possamos justificar, vejamos o artigo 5º, inciso 72. Então, vamos lá no artigo 5º, inciso 72. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para retificação de dados, quando não prefira fazer o de processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, não é concedido mandado de injunção para conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, né? Constantes de registros ou bancos de dados, e sim habeas data. Então, a letra A está falsa, porque fere o artigo 5º, inciso 72. B. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Corretíssimo. Aqui nós temos a previsão do artigo 5º da nossa Constituição, especialmente o caput. Veja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, garante, sim, tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. Então, letra B, verdadeira. C. É assegurado, mediante pagamento de taxas, direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Bem, o direito de petição aos poderes públicos, defendendo direitos contra ilegalidade ou abuso de poder, é assegurado, só que é independente, vou anotar aqui para vocês, independente de taxas. Onde que está isso? Perceba lá no artigo 5º, inciso 34. Então, vamos no artigo 5º, inciso 34. Veja, são a todos, assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso do poder. Então, falso. Artigo 5º, letra C, né? Marque aí, o inciso é o 34. Letra D, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, e a obrigação de reparar o dano não pode ser estendida aos sucessores, tampouco contra eles executada. Falso. Realmente a pena não passa do condenado. Só que reparar o dano, vamos falar agora de pecúnia, poderá sim passar para os sucessores até o limite da herança. Onde que eu encontro isso? Lá no inciso 45. Então veja, por favor, o inciso 45. Deixa eu localizar aqui para nós. 45, cadê você? Achei. Veja, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra ele executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Até o limite do valor do patrimônio, tá? Então, aqui nós temos artigo 5º, o inciso, artigo 5º,
É o 45? Isso, 45. Letra E, a lei não poderá restringir a publicidade dos atos processuais, ainda que a defesa da intimidade ou interesse social o exijam. Bem, a regra é a publicidade dos atos processuais. Agora, se houver uma exigência de defesa de intimidade ou interesse social, aí sim poderemos ter uma restrição. É a previsão do inciso 60 do artigo 5º. Então, artigo 5º, inciso 60 diz: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim exigirem. Então, letra E, falso. O gabarito, então, da questão 54, letra B. Vamos à questão número 55, cobrada em 2017, Banca CESP, TRE de Tocantins. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os itens a seguir de acordo com a Constituição. Primeiro, o direito à liberdade de reunião é garantido pela Constituição Federal, desde que exercido de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e mediante prévia autorização do poder público. Esse finalzinho aqui matou a questão, né? Tornou ela falsa. Vejamos a previsão do inciso 16, no artigo 5º ainda, né? Então, sempre que eu falar inciso, se eu não mudar de artigo, é ao próprio artigo 5º. 16, vejam, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Veja, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso às autoridades competentes. Então, a primeira aqui, ela está falsa porque inexiste autorização. 2. As atividades das associações podem ser suspensas por decisão judicial, mesmo que ainda não tenha ocorrido trânsito em julgado. A regra é o seguinte, nós temos aqui, então, a associação, certo? Para suspensão, basta uma decisão judicial. Para dissolução, é importante uma decisão judicial que transite em julgado. Como a número 2 citou suspensão, basta que haja aqui a suspensão, basta que haja uma decisão judicial, mesmo que não tenha transitado em julgado. Verdadeiro. Onde que eu encontro isso? Artigo 5º, inciso 19. Número 3, a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, usufrui da impenhorabilidade no que se refere ao pagamento dos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Bom, a pequena propriedade rural trabalhada pela família, inexiste penhora. Se inexiste penhora, nós temos aqui a impenhorabilidade. Veja a previsão do 26, inciso 26. Perceba só, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 4. O brasileiro naturalizado não poderá ser extraditado, ainda que tenha cometido crime comum antes de ter adquirido a nacionalidade brasileira. Se ele cometeu um crime comum antes de adquirir a nacionalidade brasileira, o naturalizado pode sim ser extraditado. Então, nós temos aqui a previsão do 5º, inciso 51. Vamos fazer a leitura dele? 5º, 51. Vejamos. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Ou ainda, tem uma segunda hipótese, comprovado o envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aí, nesse caso, poderá ser antes ou depois da naturalização, se for comprovado isso, ok? Então, a 4 está incorreta, porque poderá sim ser extraditado. Nós marcaremos aqui, então, na questão 55, somente a 2 e 3 estão corretas, gabarito letra C. Desta maneira, a gente fecha esse primeiro bloco da aula 2, voltaremos com o bloco 2 daqui a pouquinho. Um grande abraço para você.